Vamos iniciar agora o estudo da teoria das relações humanas. Mas antes de aprofundar o conhecimento sobre essa escola humanística da administração ou teoria das relações humanas, vamos analisar como que essa teoria surgiu, por que ela surgiu, qual a sua origem. A teoria das relações humanas surgiu em 1929 nos Estados Unidos, em meio à Grande Depressão Econômica de 29. Nesse momento, a preocupação principal passou a ser a busca por eficiência nas administrações. Ou seja, a teoria das relações humanas foi um movimento de reação e oposição à teoria clássica da administração, pois em meio à crise econômica dos Estados Unidos surgiu a necessidade de criar uma nova teoria que se adaptasse melhor ao novo estilo de vida do povo americano. Sendo assim, quais os pressupostos que contribuíram para o surgimento dessa teoria? Ou seja, quais os fatores que levaram à criação da teoria das relações humanas? Primeiramente, a necessidade de libertar a administração dos conceitos da teoria clássica, adequando-a a novos preceitos inseridos no contexto do povo americano. Ou seja, a teoria clássica da administração tinha como principal preocupação do administrador a tecnologia e o método do trabalho. Então, tinha a necessidade de libertar a administração desses conceitos rígidos e mecanicistas. O segundo fator foi o surgimento das ciências humanas, sobretudo a psicologia e a sociologia. Outro fator foi o desenvolvimento da filosofia de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, voltados para o humanismo na administração. E o quarto fator foram as conclusões da própria experiência, a experiência que fundamentou a criação dessa teoria. Em que se fundamenta essa teoria? Essa teoria se fundamenta no experimento realizado por Elton Mayo. Em 1927, Elton Mayo conduziu uma pesquisa na fábrica da Western Electric Company, situada próxima a Chicago, com elevadíssima rotatividade de pessoal, ao redor de 250% ao ano, e que havia tentado inutilmente vários esquemas de incentivos salariais, segundo a fonte de Chiavenato 2000. Além dessa ênfase nessa experiência conduzida por Mayo, a teoria das relações humanas tem ênfase nas pessoas. O foco desta teoria difere do foco da teoria clássica, que eram outros aspectos e não os aspectos das pessoas. Mas então, quais os representantes dessa teoria? O principal representante foi Elton Mayo, que nasceu no ano de 1880 e morreu em 1949. Ele é considerado o pai dessa teoria. Ele é psicólogo, sociólogo e pesquisador das organizações. Licenciou-se na Universidade de Adelaide e estudou medicina em Londres e Edimburgo. Ensinou filosofia mental e moral em Queensland. Trabalhou em pesquisas numa empresa têxtil da Pensilvânia e juntou-se mais tarde à Harvard University como professor convidado em pesquisa industrial. Conduziu os experimentos em Hawthorne entre 1927 e 1932. Mas além de Mayo, existem outros cientistas que contribuíram na elaboração dessa teoria, que são Kurt Lewin, cuja sua frase famosa diz que nada existe tão prático como uma boa teoria. Além dele, John Dewey também contribuiu em colaboração a Mayo e George Homans. Mas então, como se deu esse famoso experimento que fundamentou a teoria das relações humanas? A experiência em Hawthorne contou com a participação de vários operários da fábrica anteriormente citada. Com a colaboração do Conselho Nacional de Pesquisas, iniciara nessa fábrica uma série de estudos para determinar uma possível relação entre a intensidade da iluminação do ambiente de trabalho e a eficiência dos trabalhadores, medida pelos níveis de produção alcançados. Essa experiência, que se tornaria famosa, logo se estendeu ao estudo da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotação de pessoal e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos empregados.
formulação desse teste, os observadores não encontraram correlação direta entre ambas as variáveis, ou seja, a iluminação e o rendimento dos operários, mas verificaram, desapontados, a existência de uma variável difícil de ser isolada, denominada fator psicológico. Os observadores comprovaram a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico, porque, segundo suposições pessoais, a produção deveria aumentar quando a iluminação aumentasse. Porém, aconteceu o contrário. Ou seja, eles verificaram que os resultados da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. Sendo assim, eles tentaram eliminar ou neutralizar o fator psicológico. Por isso que o experimento se prolongou até 1932, com mais 3 fases. A primeira fase dessa nova etapa do experimento foi denominada Sala de Provas de Montagem de Relés. Foram selecionadas para essa experiência 6 moças, 5 montadoras e uma fornecedora de material, que tinham como função colocar bobinas, armaduras, molas de contato e isolantes elétricos numa base mantida por 4 parafusos. A principal preocupação dos pesquisadores nessa fase era controlar com maior exatidão algumas condições físicas, como temperatura, umidade da sala, duração do sono da noite anterior, alimentos ingeridos e etc. Para isso, eles acreditavam que seria necessário isolar a influência do fator psicológico, e isso só seria possível com a colaboração das funcionárias, que não deveriam alterar seu ritmo de produção. Para a execução dessa fase, houve a divisão dos grupos, o grupo controle e o grupo experimental, e houve também a divisão em 12 períodos. Em síntese, esses períodos procederam da seguinte forma: mensuraram a produção das operárias, dividiram o grupo experimental do grupo controle e realizaram algumas modificações somente para o grupo experimental, tais como mudança na forma de pagamento, mudança na frequência e duração dos intervalos e mudança na quantidade de horas por dia e dia de trabalho. As conclusões dessa fase foram que as moças alegavam gostar de trabalhar na sala de provas, porque era divertido e a supervisão era branda. Assim,
elas conseguiam trabalhar com mais liberdade e menor ansiedade. O ambiente amistoso e sem pressões contribuía para que a conversa fosse permitida, aumentando assim a satisfação no trabalho. Além disso, houve um desenvolvimento social do grupo experimental. As moças faziam amizades entre si e essas amizades estendiam-se para fora do trabalho. As moças passaram a se preocupar umas com as outras. Tornaram-se uma equipe. O grupo desenvolveu liderança e objetivos comuns. A próxima fase da experiência de Hawthorne surgiu a partir da preocupação dos observadores com a diferença de atitudes entre as moças do grupo experimental e as do grupo controle. Os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. Nessa fase, a maioria dos supervisores foi incluída no programa como entrevistadores. O programa foi bem aceito tanto pelos operários quanto pelos supervisores, já que os primeiros encontravam a possibilidade de falar o que sentiam a respeito da organização como um todo, enquanto os últimos poderiam conhecer os problemas e anseios que afligiam seus subordinados. Para uma empresa com mais de 40 mil empregados, o plano se revelou ambicioso. Entre 1928 e 1930, foram entrevistados cerca de 21.126 empregados. A técnica da entrevista não diretiva foi adotada, ou seja, ela permitia que os operários falassem livremente, sem que o entrevistador desviasse o assunto ou tentasse impor um roteiro prévio. Com o decorrer do tempo, percebeu-se que, além de muito curtas, as entrevistas não possibilitavam que os operários falassem de todos os seus problemas, aflições e medos. A partir daí, o processo passou a ser mais longo e caracterizado como uma conversa informal entre o supervisor e o operário. A principal descoberta dos pesquisadores nesta fase foi a existência dos chamados grupos informais, formados pelos operários nos periféricos da empresa para zelar pelo seu bem-estar. Com a organização informal, os operários se mantêm unidos através de laços de lealdade. Quando o operário pretende também ser leal à empresa, essa lealdade dividida entre o grupo e a companhia traz conflito, tensão, descontentamento e inquietação. Daí surgiu a próxima fase desse experimento, com o objetivo de estudar esse fenômeno. A última fase da experiência de Hawthorne se deu da seguinte forma: foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial com condições de trabalho idênticas às do departamento. Um observador ficava dentro da sala e o entrevistador do lado de fora entrevistava o grupo. Essa experiência visava analisar a organização informal dos operários. Essa experiência, denominada de Sala de Observações de Montagem de Terminais, durou de novembro de 1931 a maio de 1932. Assim que se familiarizou com o grupo experimental, o observador pôde constatar que os operários dentro da sala usavam de uma porção de artimanhas. Logo que os operários montavam o que julgavam ser a produção normal, reduziam o seu ritmo de trabalho.
Eles se comportavam dessa forma porque o sistema de pagamento era baseado na produção do grupo, havendo um salário-hora com base em fatores e um salário mínimo horário, para o caso de interrupções na produção. Os salários só podiam ser maiores se a produção total aumentasse. Os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. O grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes, considerando o delator o membro que prejudicasse algum companheiro. Então, as considerações mais importantes sobre a fase de montagem de terminais, novamente para enfatizar, foram que se verificou que os funcionários, os operários, passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal, e o grupo desenvolveu métodos para assegurar essas atitudes. E, além disso, essa fase permitiu o estudo das relações dessa organização informal dos empregados e a organização formal da fábrica. Mas então, diante de tudo o que foi dito sobre essa tão famosa experiência que fundamentou a teoria das relações humanas, quais as suas conclusões? Primeira, nível de produção é resultante da integração social, ou seja, resulta dessa integração e não da capacidade física ou fisiológica do empregado, mas sim por normas sociais e expectativas que o envolvem. Segunda conclusão, o comportamento social dos empregados se apoia totalmente no grupo. Os trabalhadores não reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros do grupo. O grupo que define a cota da produção. O grupo pune o indivíduo que sai das normas grupais. Terceira conclusão, grupos informais. Os pesquisadores de Hawthorne concentraram suas pesquisas sobre os aspectos informais da organização. A empresa passou a ser visualizada como uma organização social composta de diversos grupos sociais informais. Esses grupos informais definem suas regras de comportamento. Delineou-se com essa teoria o conceito de organização informal. Outra conclusão diz respeito às relações humanas, que são as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre pessoas e grupos. Os indivíduos dentro da organização participam de grupos sociais e mantém-se uma constante interação social. Cada indivíduo é uma personalidade diferenciada que influi no comportamento e atitude uns dos outros com quem se mantém em contato. Outra conclusão diz respeito à importância do conteúdo do cargo. A maior especialização e, portanto, a maior fragmentação do trabalho não é a forma mais eficiente do trabalho, mas os seus colaboradores verificaram que a extrema especialização definida pela teoria clássica não cria necessariamente a organização mais eficiente. Essas tropas na verdade, foi observado que os operários trocavam de posição para variar a monotonia, contrariando a política da empresa. Essas trocas eram negativas na produção, mas elevava a moral do grupo. Por fim, a última conclusão diz respeito à ênfase nos aspectos emocionais. Os elementos emocionais não planejados e mesmo irracionais do comportamento humano passam a merecer atenção fundamental especial por parte de quase todas as grandes figuras da teoria das relações humanas. Sendo assim, com base nas conclusões da experiência de Hawthorne, foram delineados alguns princípios da teoria das relações humanas. O primeiro princípio diz respeito à motivação. A experiência de Hawthorne veio demonstrar que o pagamento ou recompensa salarial não é o único fator decisivo na satisfação do trabalhador. Elton Mayo e sua equipe passaram a chamar a atenção para o fato de que o homem é motivado por recompensas sociais, simbólicas e não materiais. A compreensão da motivação do comportamento exige o conhecimento das necessidades humanas, e a teoria das relações humanas constatou a existência de certas necessidades, as necessidades fisiológicas, as necessidades psicológicas e a necessidade de autorrealização. Outro princípio abordado na teoria das relações humanas, que não era tão abordado na teoria clássica, é a liderança. A experiência de Hawthorne teve o mérito, entre outros, de demonstrar a existência de líderes informais que encarnavam as normas e expectativas do grupo e que mantinham estrito controle sobre o comportamento do grupo, ajudando os operários a atuarem como um grupo social, coeso e integrado. A liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida
através do processo da comunicação humana, a consecução de um ou de diversos objetivos específicos. Outro princípio é o princípio da comunicação. Com o desenrolar das consequências das experiências de Hawthorne e das experiências sobre liderança, os pesquisadores passaram a concentrar sua atenção nas oportunidades de ouvir e aprender em reuniões de grupo e notar os problemas das comunicações entre grupos de empresas. Nesse sentido, a teoria das relações humanas criou uma pressão sensível sobre a administração, no sentido de modificar as habituais maneiras de dirigir as organizações. O enfoque das relações humanas adquiriu certa imagem popular, cujo efeito foi compelir os administradores a assegurar a participação dos escalões inferiores na solução dos problemas da empresa e incentivar maior franqueza e confiança entre os indivíduos e os grupos nas empresas. A comunicação é a atividade administrativa que tem como principais propósitos proporcionar a informação e compreensão necessárias e proporcionar as atitudes necessárias que promovam motivação, cooperação e satisfação no cargo. Para a teoria das relações humanas, a comunicação é importante no relacionamento entre as posições e no conhecimento e na explicação aos participantes inferiores das razões das orientações tomadas. Outro princípio abordado na teoria das relações humanas é a dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é a soma de interesses dos componentes do grupo, que pode ser ativada através de estímulos e motivações, no sentido de maior harmonia e aumento do relacionamento. E como nem todos são flores, a teoria das relações humanas também recebeu algumas críticas, entre elas, oposição cerrada à teoria clássica, inadequada visualização dos problemas das relações industriais, concepção ingênua e romântica do operário, limitação do campo experimental, parcialidade das conclusões, ênfase nos grupos informais e enfoque manipulativo das relações humanas. Apesar da existência dessas críticas, a teoria das relações humanas se firmou por muitos anos como verdade plena. E, por fim, uma síntese de tudo que foi abordado ao longo do vídeo. Bom, a teoria das relações humanas nada mais é do que uma reação de oposição à teoria clássica da administração. Ela surgiu nos Estados Unidos como consequência imediata da experiência em Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores. E as conclusões desse experimento originaram os postulados dessa teoria, que se resumem em as relações humanas, os aspectos emocionais, a motivação e a socialização dos funcionários influenciam na produção. De forma bastante didática, a tabela a seguir diferencia a teoria clássica da teoria das relações humanas. Observem. Diante de tudo o que foi exposto ao longo do vídeo, vamos para a teoria na prática. Como a teoria das relações humanas pode ser aplicada à enfermagem? Bom, nessa pequena encenação, podem ser observados os princípios da teoria das relações humanas na prática da enfermagem, as relações humanas que devem existir entre os profissionais da equipe de enfermagem, o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. A motivação deve ser constante na prática do enfermeiro. Ele deve sempre motivar sua equipe, pois, como vimos, a motivação influencia diretamente na produção. E a produção da enfermagem é a assistência, o cuidado. Além disso, o enfermeiro deve também exercer liderança. Ele deve ser um líder nato, um líder que sabe o momento de tomar as melhores decisões e delegar as funções para os outros membros da equipe. A comunicação deve ser efetiva, deve ser constante entre os profissionais da equipe. Deve ser algo tomado como prioridade. Sempre que houver um problema, deve haver a comunicação para solucioná-lo. Além disso, deve haver também a dinâmica de grupo. O profissional deve sempre propor ideias, ações a serem realizadas em grupo para que o grupo inteiro consiga alcançar um determinado objetivo. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigada pela atenção.